presidente do Corinthians, Augusto Melo, apareceu. E aí ele falou sobre a saída do Rubão da diretoria de futebol. Vamos conferir o que ele disse? Qual que foi o motivo que levou o senhor a tirar o Rubão do cargo? Como eu falei, é um evento de festa, não quero falar disso hoje. Faz parte. É igual um casamento, tem hora que, se não dá certo, acho que a gente tem que cada um seguir o seu rumo. Tem um executivo de futebol muito competente, que está fazendo um excelente trabalho. E tem o Fernando Alba também, que é um adjunto, que também está engajado na formação de tudo. E eu estou bem tranquilo. E eu fico na parte também mais comercial. Bora lá, fiel! Sejam bem-vindos à Casa Nação Alvinegra. É hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. Gente, o clima tá quente nos bastidores aí do Corinthians, tá? O Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou um pouco sobre a saída do Rubão. Ele não quis dar muitos detalhes por causa da festa dos lançamentos dos novos uniformes do Corinthians, mas ele falou um pouco, né, sobre a saída do Rubão, que era o diretor de futebol do Coringão, né? E hoje teve uma resposta aí do Rubão por meio de nota, tá bom? O Rubão jogou algumas coisas no ventilador aí, falou algumas coisas que vai cobrar e também teve algumas especulações, a gente não pode afirmar nada, só depois que o Rubão realmente se pronunciar, bater o martelo, cravar, a gente vem e fala com propriedade. Mas ele falou aí que tem alguns outros problemas que o Augusto Melo vem tendo com os dirigentes, muita pressão política. Também ficou muito incomodado aí como ele foi dispensado do Corinthians, no caso, o Augusto Melo ligou para ele, ele foi meio que dispensado por telefone, foi demitido basicamente por telefone. E também tem algumas informações aí do próprio Augusto Melo que falou que o cargo do Rubão não terá um substituto, então ele vai seguir aí com só os contratados atuais, né? No caso, Fabinho Soldado, entre outros aí, tá bom? Na verdade aí, até o Fabinho Soldado foi um pouco do pivô, do motivo da treta toda aí, beleza? Lembrando também, pessoal, que amanhã tem Coringão aí e Fortaleza lá na Neoquímica Arena, tá bom? E uma confirmação aí, pessoal, é que o Carlos Miguel estará no gol mais uma vez aí como titular, tá bom? O Cássio continua no banco aí, mas me conta aqui nos comentários o que você acha dessa briga toda aí. Será que vai influenciar aí amanhã no jogo do Corinthians? O Corinthians tem um jogo muito importante e duro contra o Fortaleza amanhã. É na nossa casa aqui, mas vale ressaltar que é um jogo duríssimo, que o Fortaleza é um time bem difícil de encarar, não importa o lugar, beleza? E agora, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui a explanação do Gazeta Esportivo para você entender melhor do que eu acabei de falar aqui, beleza? E os créditos aqui vai para o Gazeta Esportiva, como sempre. Então fica aí com a reportagem completa, valeu? Falando então sobre a resposta do Augusto Melo, ex-diretor de futebol, o Rubão, Rubens Gomes, ele emitiu um comunicado oficial forte falando sobre a demissão dele do cargo de diretor de futebol. Então a gente separou um trecho para você e eles já vão comentar. Abre aspas. O presidente Augusto Melo ligou para mim e disse que precisava que eu deixasse o cargo como diretor de futebol. A única explicação dada foi a pressão que ele disse sofrer. Estranhei, pois tenho consciência de que decisão como essa agita ainda mais o clube, já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, permuta de colchões, resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ter agradado algumas pessoas. Em outro trecho da nota, o Rubão diz o seguinte: a partir de agora, com muito orgulho, retomo o meu lugar no Conselho Deliberativo, onde há mais de 20 anos sou conselheiro vitalício, para seguir o meu trabalho que já fazia mesmo quando estava na diretoria. Questionar, fiscalizar, cobrar sempre de olhos bem abertos com os oportunistas e pensando única e exclusivamente no bem do Corinthians, doa a quem doer. Essas são as palavras do Rubão, que neste domingo estará ao vivo aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, explicando, falando o que ele acha que aconteceu, dando a versão dele e tudo mais do caso. Vamos lá, Salazar e Paulo Sérgio. Esse assunto aí, né, tumultuou muito a semana do Corinthians, né? E o Augusto Melo deixou claro, assim, eu acho complicado o clube soltar uma nota, a nota não dá nenhuma justificativa, né? A nota só informa. Só informa. Tá fora. E aí você encontra o presidente não quero falar sobre isso, porque hoje nós estamos num lançamento de uniforme, a partir de amanhã eu falo, mas e aí, a partir de amanhã é hoje ele falou com alguém sobre isso? Então é complicado, você tira o diretor de futebol, você tem que falar. Vai tentar falar com ele hoje, não tem, você tem que falar, não dá pra você, tira o diretor de futebol, a gente chegou no evento para cobrir o evento, a assessoria veio e falou assim, olha, não pode fazer perguntas sobre o Rubão.
Aí a assessoria pauta outra coisa, não vai pautar aí a não gente, dá, né? você entendeu? Não é querer passar por cima, mas eu mesmo ali tentei, fiz a pergunta, que a gente tem que ouvir, o torcedor quer saber. E o Rubão acabou nessa nota, inclusive, Michele, confirmando muito do que a gente falou ontem aqui no Gazeta Esportiva, de que estava com problema com outros dirigentes, que tinha muita pressão política, que ele estava incomodado porque foi demitido por telefone, que ele estava questionando alguns contratos, enfim. A política do Corinthians, o pessoal fica, vocês ficam falando disso, daquilo, tá aí para vocês verem. É isso que a gente vem falando, tá fervendo nos bastidores. E o Augusto precisa dar algum direcionamento para parar, para cessar, para ter um pouquinho de paz. Porque já isso vai refletir no time, não tem como. Tanta desordem assim em volta vai acabar refletindo no time que já não é um time daqueles e tal. Eu temo muito pelo futuro do Corinthians. E outra informação, o Augusto já avisou que não vai, o cargo do Rubão não vai ter um substituto. Eles vão ficar com o Fernando Alba, com o Fabinho Soldado, o Caio do Vale, que é um homem ali do Augusto que não tem cargo nenhum, mas está lá no departamento de futebol, e o Augusto Melo. E assim vai tocar o departamento de futebol do Corinthians, Paulo. Eu na realidade tenho muitas perguntas até para fazer para o Rubão no próximo domingo, porque ele vai ser a pessoa que vai poder trazer um esclarecimento melhor de tudo isso que está acontecendo. Essa nota de falar que foi num telefonema, isso é muito ruim. Muito ruim, até porque o presidente, de tudo que nós vimos aqui do início, das eleições, andando junto. Sabemos a importância do Rubão para o entendeu? Então, tudo isso daí fica muito em aberto. E o Rubão vai ser aquela pessoa que vai poder esclarecer aqui no Mesa Redonda domingo para nós. Aliás, está imperdível a Mesa Redonda com o Rubão aqui, só que sábado, amanhã, tem jogo do Corinthians na Arena. O Augusto não quis falar sobre isso ontem. Na minha opinião... Jogo difícil, né? Jogo difícil, mas na minha opinião, o Augusto tem obrigação de dar satisfação ao torcedor corintiano. Amanhã, para mim, vai ser uma grande decepção e vai até dar uma impressão de fuga se o Augusto não falar nada. Então, pera um pouquinho. O Augusto, ele quis falar do Rubão? Não. O Augusto quis falar do Colchão? Também não. Então, o Augusto quis falar daquela questão Vai do de cara bet. do vai de bet? Não. Bom, então eu acho que está faltando o presidente esclarecer algumas coisas, certo? É isso aí, torcedor da Fiel. O que você achou do vídeo de hoje? O que você achou? Você acha que pode influenciar essa briga toda aí no jogo de amanhã? Um jogo muito importante pra gente aí. Vale ressaltar que Fortaleza é um time muito completo, um time bem duro de encarar. O que você acha que vai acontecer amanhã? Você acha que o Coringão ganha em casa? Você acha que quanto que vai ser o jogo? Você acha que essa briga toda aí pode influenciar? O que você acha do Carlos Miguel como titular? Coloca aqui nos comentários, que o seu comentário é muito importante pra gente, beleza? E lógico, né, gente? Mais que um time de futebol, o Sport Clube Corinthians Paulista representa uma história de resistência, é o que nós estamos vendo aí. O Corinthians, em meio a tantas brigas, ainda resiste. Uma história de superação. O Corinthians vai se superar depois dessa daí. E paixão, que é a nossa dos torcedores, né? E claro, muitas e muitas conquistas inesquecíveis. E bora dar aquele gritão lá? Vai, Corinthians!